Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso Prodecast, que é o podcast da empresa Prodetec. Muito bem-vindos a mais uma edição. E nesta noite, neste dia especial, estou recebendo aqui um grande amigo meu, amigo de mais de 30 anos, policial militar daqui do estado de São Paulo, graduado em Direito, professor de Direito de Trânsito, atua há muitos anos nessa especialidade e é o nosso amigo Abuani. O Abuani já foi vereador aqui na cidade de São Paulo diversas ocasiões, foi deputado federal e hoje está concorrendo novamente, Abuani, aqui à nossa vereança aqui na cidade de São Paulo. Seja muitíssimo bem-vindo, meu amigo. Por favor, as suas considerações iniciais para os nossos ouvintes. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com o Dr. Clóvis, agora no Prodecast, é isso, né? Isso Prodecast. mesmo, verdade. E saber que a gente vai ter um tema muito interessante hoje, né? Vamos falar de trânsito. Hoje, todos que têm habilitação no Brasil têm que assistir esse podcast. Verdade, Boni. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Você é um especialista nessa questão de direito de trânsito. Eu queria começar com algumas perguntas que os nossos ouvintes nos mandaram. E a primeira delas é a seguinte: nós temos no Brasil o Código Nacional de Trânsito, né? Esse Código Nacional de Trânsito é já um tanto quanto antigo, né? E me parece, você, por favor, nos explique se efetivamente esse código só existe para punir, né? Queria uma crítica sua a respeito dessa legislação brasileira. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, ele teve a sua origem em 1997, especificamente em setembro de 97. São 27 anos de Código de Trânsito Brasileiro, né? 27 anos. E todos utilizam o Código de Trânsito de acordo com a sua conveniência. Prefeitura de um jeito, condutores de outro jeito, e quem conhece o Código de Trânsito de outra maneira também, né? Então, o que eu sempre digo? O Código de Trânsito é uma ferramenta jurídica que ele tanto pode ajudar o condutor, como, se você não conhecê-lo, também pode prejudicar. Você pode sofrer sanções administrativas e também sanções criminais, deixando de cumprir alguma regra da legislação de trânsito. Mas o Código de Trânsito, hoje, com as alterações que teve, em especial em 2020, passou a vigorar em 2021, traz textos muito interessantes aos condutores. Eu entendo que deu uma flexibilizada, mas para quem conhece um pouco da legislação. Quem não conhece a legislação vai cumprir as penas que são duríssimas na lei. Um detalhe, eu acho que poucos condutores têm essa informação, mas existe multa de R$35 mil. Já ouviu falar, doutor? Puxa vida, R$35 mil. Uma infração de trânsito por R$35 mil. E o que seria essa infração? Já ficou curioso. Vereador, é importante saber. 35 mil, né? Todos vão querer saber aqui. Isso aí foi, na verdade, na época da paralisação dos caminhoneiros. Houve uma medida provisória na ocasião, presidenta Dilma Rousseff, que se transformou em lei, que o caminhoneiro que obstruísse a via pública, em razão daquela paralisação, teria uma multa gravíssima 20 vezes. E na sua reincidência, 40 vezes. Lembrando que a gravíssima custa hoje, o valor dela, R$ 293,47, 294, né? Arredondando, vezes 20, já são quase R$6 mil. Agora, o organizador do movimento, da paralisação, da obstrução da via, é gravíssima 60 vezes. E na reincidência, 120 vezes. Então, aproximadamente R$35 mil, né? Mas hoje a gente pensa em paralisação. Bom, mas a lei fala obstruir a via. A partir do momento que você obstrui a via a qualquer título, gravíssima 20 vezes, né? Se reincidência no período de 12 meses, 40 vezes. Então, muitas vezes a gente para o carro no meio da rua aí, do nada, para fazer alguma brincadeira, aí pode sofrer uma sanção duríssima.
Interessante essa história, hein? E isso também reflete na pontuação da carteira de habilitação? Reflete também a pontuação, sim. Inclusive, esse condutor vai ter a CNH suspensa, né? É a Suspensa. multa e suspensão do direito de dirigir. Mas é uma infração, não é uma infração tão comum de ser aplicada, né? Uhum. Sim, Agora, a gente sim. pensar em avançar o sinal vermelho, um excesso de velocidade, falar ao celular, todas essas infrações são de natureza gravíssima, né? E a gravíssima custa aí R$ 293, né? Mas é aquilo que eu digo, a gente tem que conhecer um pouquinho da lei. Primeiro, nós temos 3 fases de recurso para uma multa. Defesa prévia, 3 3 fases. fases de recurso da multa. Defesa prévia, recurso da multa e segunda instância. E muitas vezes o condutor entra com o recurso de forma equivocadamente, ele entra com recurso de multa na defesa prévia. Uhum. Então, quer dizer, o que é uma defesa prévia? Quando chegar a notificação da autuação para esse condutor, e ele só pode questionar na defesa prévia alguma ilegalidade ou inconsistência no auto de infração. Um endereço errado, uma cor, uma marca que não bate, coisas desse gênero. Agora, se você quer questionar no recurso, questionar o porquê cometeu a infração, o porquê não cometeu a infração, discutir o mérito da infração, é só quando chega a multa. Aí é recurso de multa, não é na defesa prévia. Então é importante que a gente saiba também o momento certo de entrar com recurso para ter chances de ganhar esse recurso. Mas também, hoje, o condutor pode optar por abrir mão desse recurso. E quando eu abro mão do recurso e reconheço a infração, eu chego a ter um desconto de 40% no valor dessa multa. Ao reconhecer a infração, cabe um desconto de 40%. 40%. Hoje, sempre foi assim, naturalmente, o desconto da multa é de 20%. Se eu pago uma multa até a data do vencimento, 20%. Normal, Uhum. hoje. Sempre foi assim. Agora, com a legislação nova, se eu reconheço, lembrando que quando eu reconheço a multa, eu não transfiro ponto, né? A partir do momento que eu reconheço, eu não transfiro a pontuação. Eu não posso indicar um outro condutor, porque eu reconheci. E aí, abro mão da minha defesa e tenho direito a 40% de desconto. Qualquer infração de trânsito no Brasil. Mesmo assim, a pontuação vai para a carteira, né? Mesmo assim, a pontuação Pontuação vai vai para a para a carteira. carteira, né? E lembrando que para você ter esse direito ao desconto de 40%, você acessa pela carteira digital de trânsito, no aplicativo, e lá você consegue aderir ao sistema de notificação eletrônica e ter esse direito de 40% de desconto, né? Poucas pessoas se utilizam desse benefício do código, Uhum. como também uma multa que você pode deixar de pagar. Uhum. Por exemplo, se você é um condutor exemplar, digo exemplar entre aspas, né? Você não tem infração de trânsito nos últimos 12 meses, nenhuma Sim. infração. E você comete a primeira, leve ou média. Exemplo, uma multa de rodízio municipal aqui na cidade de São Paulo. Perde o horário e acaba sendo autuado por uma infração de natureza média, que é o rodízio, transitar em local e horário não permitido. Uhum. Você pode requerer ao DSV, né? Você pode requerer a pena de advertência, uma substituição de penalidade. Em vez de ser multado, você vai ser apenas advertido. Sendo assim, não paga essa multa. E como a gente fica sabendo se a multa é leve, média ou grave, gravíssima? Quando chega o auto de infração na sua residência ou no seu aplicativo, ele já vem lá dizendo se é média, leve, grave ou gravíssima, né? Ou pelo valor, né? A leve R$ 95, a média 130, a grave 195, a gravíssima 294. Entendi. Então você já identifica se é leve ou média. E você também tinha citado a possibilidade de recurso para uma instância superior, no caso de indeferimento do recurso em relação à multa. Como é que isso funciona exatamente? Quando você opta por fazer um recurso em segunda instância, quer dizer, o meu recurso de multa foi indeferido. Eu tenho, a partir do momento que ele é indeferido, eu tenho o prazo de 30 dias para requerer ao CETRAN um recurso em segunda instância. Eu não recorro mais a quem me multou. Eu recorro ao Estado, né, ao Conselho Estadual de Trânsito. Que é o Então, CETRAN. é o que é o CETRAN. Então, quer dizer, você tem muita chance de ter um deferimento ali em segunda instância. Uhum. Esses recursos todos, eles são hoje em dia feitos de forma digital? Ou é necessário... Olha, Detran é digital, Prefeitura de São Paulo
é digital, então, quer dizer, eu entro no site dos órgãos de trânsito e digitalmente eu entro com esse recurso. Alguns municípios pode ser que não, que seja ainda, né, físico mesmo, você preenche o papelzinho, protocole ou manda via caixa postal. Mas em São Paulo, Detran, nosso estado, DR, PRF, Polícia Rodoviária Federal, tudo digital os recursos. Tudo digital. Isso facilita muito, né, ao indivíduo que está sendo autuado. Hoje, doutor Clóvis, a área é digital, né? É, Se eu te abordar na rua como um policial de trânsito, eu vou te pedir qual documento? Documento do senhor do veículo. Os nossos condutores das antigas já pensam o quê? CNH e licenciamento, né? aham. Hoje eu não preciso portar mais nada. Simplesmente o meu RG pessoal e acabou. Por Isso quê? é suficiente? A fiscalização é digital. Então, quer dizer, é sistemática. Eu, com o seu RG, eu consulto, no caso de São Paulo, o Copom em 20, 30 segundos vai me dar a situação do condutor. Devidamente habilitado, não possui CNH, CNH suspensa, CNH cassada, placa do veículo se está licenciado ou não, produto de furto, produto de roubo, busca e Poxa. apreensão, restrição, tudo digital, inclusive a fiscalização. E isso está especialmente no artigo 133, parágrafo único. Do Código Do Nacional Código de Trânsito Brasileiro. Puxa vida. Quantos estados da federação já estão avançados a esse ponto? Eu não tenho um número exato, eu não tenho informação concreta de fato, mas com esse sistema que nós temos hoje, que é nós temos o SERPRO, nós temos o RENASH, nós temos o RENAVAN. Hoje está tudo praticamente informatizado, não tem mais estado fora, né, de uma questão mais analógica, como era antigamente. Todos os DETRANs Estão dos interligados. estados estão interligados a esses órgãos que você E mencionou. eu né? sou da época que a gente era interessante transferir o carro para o Paraná, né? Para Para a multa não chegar. Tocantins também, Tocantins, né? acabou essa história. A multa vai chegar Vai sim. chegar de qualquer jeito, Vai né? chegar. Agora, você citou uma questão bastante interessante, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer um esclarecimento sobre isso. Qual a diferença exata entre a suspensão e a cassação da carteira de habilitação? E quando isso acontece exatamente? Bom, suspensão do direito de dirigir, né? Depende o tipo da suspensão. Eu tenho suspensão por pontos e eu tenho suspensão por infração. Por exemplo, fácil, né? Dar exemplo, dirigir sob influência de álcool, gravíssima, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É uma pena autossuspensiva, é uma infração que tem uma suspensão per si. A penalidade de quem dirige alcoolizado é gravíssima e suspensão. Então, neste caso, a tua suspensão não está sendo por pontos, está sendo pela infração que você cometeu. Né? Igual essa do álcool, nós temos conduzir motocicleta sem capacete, suspensão automática. Exceder a velocidade acima de 50% da máxima permitida para o local, gravíssima, 3 vezes, com suspensão do direito de dirigir. Então, são infrações autossuspensiva. Agora, quando eu atinjo 40 pontos no período de 12 meses, a minha CNH também vai ser suspensa. Porém, nesse caso, é de um período de 6 a 12 meses. Então, os períodos da penalidade de suspensão divergem. Agora, você está cumprindo uma pena de suspensão e comete uma infração ou é abordado em via pública dirigindo com a CNH suspensa, a tua CNH automaticamente vai ser cassada. E o que é a cassação prevista no artigo 263? Você ficar 2 anos sem poder dirigir nenhum tipo de veículo e depois de 2 anos você vai se reabilitar. Autoescola novamente, exame teórico, exame prático, tudo novamente. Vai tirar uma nova habilitação, foi cassada. E ainda na suspensão, levando isso em consideração que você fala agora para quem teve a Carteira Nacional de Habilitação cassada, após o período de suspensão, o condutor precisa fazer mais um outro curso, precisa voltar para a autoescola? Existem requisitos lá no artigo 268, né, que para você regularizar uma CNH que foi suspensa, primeiro, você vai ter que cumprir a pena. E no período do cumprimento da pena, você é obrigado a fazer um curso de reciclagem. Feito o curso de reciclagem e pena cumprida, está regularizado. Agora, se você tiver uma nova suspensão no período de 12 meses, a tua pena da suspensão é dobrada.
né? É dobrada. E nós falamos de velocidade, que quando eu excedo a velocidade acima de 50% da massa permitida, é uma infração que gera suspensão automática. Mas poucos condutores sabem, nem sei se vale a pena também a gente destacar essa informação, né? Mas nós temos uma tolerância na velocidade. Ah, Né? não diga. Por exemplo, vamos pensar num local que tem uma lombada eletrônica, 40 por hora. Todos os condutores, acho que já passaram por um local desse, né? 40 por hora. Eu só sou autuado ali a partir de 48. Até 47, esta multa não pode chegar. Se a via pública é 50, eu só sou autuado a partir de 58. Até 57, essa multa não pode chegar. E aí, 100 por hora, 70 por hora. Então, quer dizer, sempre eu vou ter uma tolerância de 7 quilômetros. Né? Isso por conta da aferição do equipamento? Em razão da medição, né? Então, quer dizer, sempre toda medição tem uma tolerância. E a velocidade também. E isso é estipulado pelo Inmetro, e inclusive está na resolução 789 de 2020, do CONTRAN. Do CONTRAN. Essa tolerância. Tá? O que é o CONTRAN, Boani? O Conselho Nacional de Trânsito é um órgão normativo, né, que coordenador de todo o sistema de trânsito no Brasil, e ele regulamenta a aplicação da lei. Ele não legisla, ele não cria obrigações, pelo menos não pode criar obrigações, né? A gente sabe que de vez em quando cria, mas não pode criar obrigações. Ele regulamenta a aplicação da lei. Interessante. Né? E a legislação, você foi deputado federal, você atuou muito em N comissões lá, inclusive a transporte, Comissão de Transporte. Exatamente. E os projetos de lei que são levados pela Câmara Federal ou pelo Senado Federal para a questão do trânsito, eles estão evoluindo bastante ou não tem se mexido muito na lei de trânsito ultimamente? Me permite a liberdade de falar? Uma casa de louco aquilo ali, né? Cada um tem uma ideia, põe no papel e sai vai andando, né? Mas e até preocupante, né? Porque trânsito é uma coisa muito muito técnico. Até mesmo advogados que são operadores da lei, operadores do direito, têm dificuldade na matéria trânsito. É muito específica. Então, não podemos, né, ter o risco de legislar para vir prejudicar a população, prejudicar o condutor, deixar uma ferramenta de arrecadação. Então, é preocupante, né? Quem não tem habilidade na matéria pode fazer besteira, como eu vi várias, né? Então, quer dizer, o que eu digo? E eu digo isso porque eu estava numa comissão onde se passavam todas as proposituras ali pela minha mão. Então, tinha coisa que era de arrepiar, né? A gente tem que ter esse cuidado na comissão para fazer esse filtro e não deixar avançar. É uma casa plural, onde divergem as ideias e segmentada em vários segmentos da sociedade, né? Cada deputado defende um segmento. Então, quer dizer, nós temos que ter alguns cuidados em legislar. Quem não domina o tema, eu aconselho não legislar. A gente tem essa preocupação, né? Porque, como você muito bem observou, a pluralidade da casa, ela permite que algum incauto, uma pessoa que não conhece esse assunto que é tão delicado, possa fazer ali a propositura e passar uma nova lei que traz algum transtorno. Eu pediria até uma consideração da sua parte sobre a aferição do grau de álcool ingerido para que se possa identificar que o indivíduo está realmente conduzindo um veículo sob o efeito de álcool, está embriagado conduzindo um veículo. Tem muita discussão sobre isso, alguns até falam que quando a pessoa tem uma determinada doença, ela poderá manifestar no bafômetro, no chamado bafômetro, uma condição de que está alcoolizado, não sendo verdade. Alguns até brincam que o camarada lá come um bombom de licor, já pode ser multado e ter o veículo talvez apreendido. Como é que você enxerga essa questão? Agora está em alto o pão de forma, né? Até o pão de forma já é suficiente. Duas fatias de pão de forma, o cara já tem um teor alcoólico. Né? É uma coisa que
é informação muito específica, muito técnica, né? Tem que ser... Os Isso é engenheiros científico? é científico, perfeito, é muito científico. Então, eu não tenho essa informação científica, esse estudo científico, mas pelo que eu acompanhei nas redes sociais, na internet, andei dando uma olhada, você vai ter que comer 2 pacotes de pão de forma para acusar o teor alcoólico para ter um problema desse, se é que realmente isso pode acontecer, né? Uhum. Ou bombom de licor, pelo menos uns 2 quilos de bombom para poder, né? Então, essa conversinha de bombom de licor, de pão de forma e caldo de cana, olha, Não cola muito, não né? arrisca, não arrisca não cola, né? que a fiscalização é pesada, né? E esses equipamentos, esses chamados bafômetros, eles têm lá uma determinada medida que o indivíduo que é pego ali pelo equipamento, quando ele deseja oferecer a prova para o policial que está fazendo a blitz, pode conduzi-lo para uma delegacia de polícia, ele pode ser autuado. Como é essa Sim, lei nesse a sentido? partir dos 6 decigramas, você pode ser conduzido para a delegacia, né? Porque 6 decigramas. o fato de dirigir alcoolizado é uma infração de trânsito, com pena de suspensão, como já falamos, né? Mas também é crime de trânsito, né? Lá no artigo 306 do Código, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração. E se o seu estado psicomotor estiver abalado, aí você é conduzido para a delegacia, né? O estado psicomotor é aquele cara que visivelmente é alcoolizado ou drogado, né? E aí sim você é conduzido para a delegacia. É um crime afiançável, vai pagar fiança, vai ser liberado, mas é uma dor de cabeça, né? Natural. É uma dor de cabeça, você vai fazer acordo judicial lá e a fiscalização, nesse caso, impõe a apreensão do veículo também? retenção. Retenção. Esse veículo não vai para o pátio. Esse veículo é retido para ser liberado a um condutor devidamente habilitado que tem também que passar pelo bafômetro, né? Então, quer dizer, agora, caso você não tenha um condutor que tenha condições de dirigir esse veículo, ele é removido para o pátio. Tá. Né? Aí, nesse último caso, é a apreensão do veículo. Aí vai para o pátio. A apreensão administrativa, não existe né? mais apreensão, doutor. Não há mais apreensão? Não tem. Não. Hoje é só remoção como medida administrativa. Tinha, antigamente, a apreensão do veículo. E o que era a apreensão do veículo? Tá bom para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando aqui, entender um pouquinho, né? Porque o Detran comete ilegalidade também, e não são poucas. Por exemplo, o seu carro é removido para o pátio por qualquer que seja o motivo. Exemplo, um licenciamento vencido. Venceu o licenciamento, você não vai conseguir licenciar de imediato, e o seu veículo vai ser removido para o pátio. Consequentemente, no dia seguinte, você vai no Detran, quita todos os débitos, licencia o veículo de imediato e vai lá buscar o teu carro. Aí o Detran falou o seguinte, olha, não entrou no sistema ainda, volta daqui 4 dias. Isso já caracteriza a apreensão. E a apreensão não existe mais. Por quê? O que era uma apreensão? Era o tempo, era a penalidade que o órgão de trânsito, a autoridade de trânsito aplicava, que você ia ficar sem poder dirigir aquele veículo, ou melhor, que o teu veículo ia ficar preso no pátio. Por exemplo, como que era antigamente? Licenciamento vencido, a pena era de 1 a 10 dias, antigamente. Então, o teu veículo era apreendido, você ia lá liberar o teu carro antigamente, a autoridade falava assim, não, volte daqui a 10 dias e você ainda vai pagar essa diária de 10 dias. Não, mas doutor, está licenciado. Não me interessa, é a pena de apreensão de 10 dias. Entendo. Dependendo da infração, era de 10 a 20 dias. Dependendo da outra infração, era de 20 a 30 dias. Então, tinha uma penalidade, um período que o teu carro ficava apreendido. Hoje não existe mais. Foi revogada a penalidade de apreensão do veículo e só existe uma medida administrativa que o agente em via pública te aplica, que é remover teu carro para o pátio. Sanado o problema, libera-se de imediato. E o que acontece? O Detran não libera de imediato porque tem questões burocráticas a serem cumpridas e cobra do condutor o pátio à estadia. Totalmente ilegal. Isso é um problema gravíssimo, né? Até porque as desculpas podem ser as mais diversas, né? Por exemplo, o sistema não está funcionando, Exatamente. Não consigo liberar seu carro, etc. E a ineficiência do órgão de trânsito não é um problema do contribuinte. De forma alguma. Não é um problema do condutor. De forma alguma. Né? Tem que liberar. E se não liberar, no mínimo,
libere as estadias. Mas o Detran ou os pátios cobram as estadias. E isso é ilegal. Isso é uma questão que precisa ser muito divulgada, viu, Aboni? E, Aboni, falando um pouquinho aqui sobre o desconhecimento, talvez até, dessa legislação tão específica para os condutores em geral, né? A formação do condutor, como é feita hoje em dia no Brasil? Você foi meu professor no Detran, quando lá trabalhamos juntos. 30 anos né? atrás. Há uns 30 anos atrás, né? Éramos jovens, né? Éramos jovens. Você foi meu professor de instrução de trânsito, foi meu professor de diretor de autoescola, meu professor de instrutor de autoescola, examinador de trânsito. E de lá para cá, o que isso mudou? Eu me recordo que as autoescolas tinham algumas exigências, né? Hoje existem os CFCs, que são diferentes do que eram aquelas autoescolas daquela época. O que mudou nesse tempo todo aqui no Brasil? Realmente, as leis, elas se alteram de acordo com a evolução da sociedade, né? E o Código de Trânsito também se alterou e teve uma evolução. E também veio com um cunho educativo, né? Temos um cunho educativo, que hoje existem os cursos para transporte escolar, transporte coletivo, transporte de emergência, produtos perigosos. Então, condutores profissionais têm que fazer cursos para poderem dirigir, né? Hoje em dia. E naquela época não tinha essa previsão. Nós temos lá no artigo 76 do Código que deve ter educação desde a pré-escola até a faculdade, 3º grau, educação de trânsito. E até hoje o CONTRAN e o MEC ainda não se entenderam para poder colocar como se fosse uma disciplina intercurricular, e nós temos educação desde a pré até o 3º grau. Está lá no artigo 76 do Código. Inclusive, quero presenteá-lo com um exemplar do muito Código obrigado. do Abuani aqui, ó. Excelente. Muito obrigado, Boni. Bacana. Muito importante aqui ter aqui conosco aqui esse instrumento jurídico. Obrigado, Boni. Parabéns. E só uma curiosidade, doutor. No artigo 320 do Código, diz que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente. Eu estou reproduzindo um termo que está na lei. Exclusivamente. Isso quer dizer dinheiro carimbado, né? Em sinalização, engenharia de tráfego de campo, fiscalização, educação de trânsito e policiamento, né? Então, quer dizer, educação de trânsito. Eu não vejo educação de trânsito. Você mencionou agora que da pré-escola à faculdade. Exatamente. É obrigado a existir esse... Está previsto em lei, porém não existe uma regulamentação da lei ainda, e já fazem 27 anos que a lei está vigorando, né? Então, é uma coisa que educação de trânsito relegado a uma segunda importância. Exatamente. Exatamente isso. Hoje o sistema... E dinheiro tem, viu, doutor? Tem. Tem ideia de qual é a previsão orçamentária? Está na previsão orçamentária do município de São Paulo, quanto se arrecada na cidade de São Paulo em multa de trânsito? Só multa municipal. Eu não estou falando multa de Detran, multa de rodoviária. Não, só multa municipal. Quanto se arrecada? Alguém... Não tenho ideia. 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais todo ano, né? Isso é uma coisa, fortuna, né? Então daria, né, para investir mais. Com certeza absoluta. É um descaso, né? Por assim dizer. E é fato, né, Aboni, que hoje o processo para a formação do condutor é mais complexo, mas ele ainda passa por regras mínimas objetivas que já existiam no passado, ou seja, o indivíduo tem que ter, no mínimo, 18 anos de idade completo, e o que mais? 18 anos de idade, saber ler e escrever e passar pelos exames. Que são? Os exames é o exame médico e a avaliação psicológica, depois faz um curso teórico, né? E depois o curso prático, as aulas práticas, e aí vai para os exames. Tá. Quantas aulas práticas são obrigatórias hoje? Hoje, 20 horas aulas práticas para você se habilitar. 20 horas? 20 horas. E essas aulas práticas, elas ficam a critério da autoescola
ou a critério, ou a lei estabelece, por exemplo, tem que ter aulas noturnas, tem que ter aulas só durante o dia? Hoje não tem mais a obrigatoriedade de aula noturna, né? Foi revogada essa exigência, mas você tem que ter 20 horas de aulas práticas, onde inclui manobra, percurso, Baliza. baliza, né? Uhum, Então, fica muito a critério do instrutor, de acordo com a necessidade de cada aluno. E entendi. tem que ser necessariamente passar no exame Uhum, prático lá, né? Para poder se habilitar na permissão para dirigir. uhum. E a renovação da carteira de habilitação, quando ela está vencendo ou já venceu? Olha, a renovação da CNH, ela hoje nós conseguimos ter uma mudança na lei de trânsito, né? Para ampliamos a validade da CNH e de forma Um trabalho seu, inclusive. exatamente, né? Teve uma emenda minha lá e nós conseguimos ampliar a validade da CNH. Uhum. O condutor que tenha hoje 18 anos e idade inferior a 50, até 49 e 11 meses, né? Uhum. Ele tem direito a 10 anos. 50 anos a 70, 5 anos e acima de 70 anos, 3 anos. Essa é a regra geral para todos os condutores do Brasil, Uhum. né? Agora, como nós falamos de suspensão de CNH e eu falei em 40 pontos, eu tenho que deixar um alerta aqui para os nossos condutores particulares. Lembrando que as infrações se classificam em grupo, leve, média, grave, gravíssima. E Sim. para cada grupo tem uma pontuação, né? Uhum. Respectivamente, 3, 4, 5 e 7. Eu estou falando rápido aqui porque o nosso horário é cronometrado Nós aqui, temos né? pouco tempo Pouco aqui tempo. para tanta informação importante. Então, se são 3, 4, Mas 5 e todo 7 mundo pode pontos, acessar você através vou deixar das a minha rede suas mídias social. aqui para tirar dúvidas com a Boane. A Boane, como vocês já estão percebendo aqui, é um grande especialista no direito de trânsito. E quem tiver dúvida, depois o Boane vai deixar aqui gravado o acesso para conversar com ele e tirar várias dúvidas aí. Se falar com a Boane, você nunca mais vai procurar aquelas plaquinhas na rua. Carta suspensa, carta cassada, ligue. Multa, suspensão, temos solução. Nunca mais você vai precisar disso. E vai resolver o seu problema sem gastar um centavo, né? Isso mesmo, o melhor de tudo. Melhor de tudo. Então, quando esse condutor, para ele cometer ele atingir os 40 pontos, ele tem que cometer várias infrações no período de 12 meses. Certo. Se nesse grupo de infrações cometidas no período de 12 meses tiver uma gravíssima, por exemplo, avançar um sinal vermelho, Uhum. né? A suspensão não é mais nos 20 pontos. A suspensão vai ser nos 30 pontos. Porque caiu 10. Se tiver duas infrações gravíssimas, a suspensão não é mais nos 40 pontos. A suspensão vai ser com 20 pontos. Então, os 40 pontos é dosado de acordo com a natureza da infração. Se tiver alguma gravíssima, cai a pontuação para efeito de suspensão. Uma gravíssima, 30 pontos. Duas gravíssimas, 20 pontos é a suspensão. Então, tem que ficar esperto. Muito esperto, porque tem aí uma tabela, né? Que vai agravando cada vez mais. Transitou na faixa exclusiva de ônibus. Gravíssima. 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 Né? Então, quer dizer, são várias as infrações gravíssimas. Por isso que eu sempre digo, temos que ficar atento. Boni, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, recentemente, 2 acidentes com veículos importados, inclusive, ambos com resultado morte no final. Um deles, há mais tempo, um indivíduo em altíssima velocidade, colide com um outro automóvel, que era inclusive um Uber, levando o motorista à morte. Num outro caso, um outro indivíduo conduzindo o seu veículo se desentende lá com alguma pessoa que estava transitando de motocicleta, persegue essa pessoa, atropela e leva essa pessoa à morte, né? A lei, hoje em dia, no Brasil, ela é rigorosa o suficiente para punir infratores que cometem esse tipo de crime? A lei em 2020, através da lei 14.071, ela deu uma enrijecida, mas não o suficiente. Hoje, para você ser encarcerado por acidente de trânsito, é só se você matar alguém estando alcoolizado. Se você não tiver alcoolizado, você mata e não vai ficar preso. Né? Por que isso eu estou dizendo? Porque vai ser um crime afiançável
e você vai responder em liberdade. Pode até voltar para a cadeia. Mas tudo depende do fato, né? O caso da Porsche que você acabou de comentar, aquele que ele excede a velocidade e bate naquele aplicativo e a pessoa vem a óbito. Nesse caso, esse condutor não deve ser julgado pelo Código de Trânsito. Isso aí foi um homicídio com dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir, né, o acidente, a morte daquela pessoa, e produziu. E no Código de Trânsito nós não temos dolo eventual. Nós temos crime de trânsito por homicídio culposo. Figura da culpa, né? Aquele que eu não... Imperícia, imprudência. Exatamente, negligência, né? Aconteceu um fato, um acidente, e eu me envolvi e a pessoa veio a falecer. Isso sim é um acidente de trânsito. Aquilo já não é acidente de trânsito. Então, ele vai ser julgado pelo Código Penal, né? E, se eu não me engano, ele está preso até hoje. Sim. Um dos casos. O segundo caso em particular, né? Segundo caso, você vê a intolerância, né? Uhum. E isso é uma característica dos nossos motoristas no Brasil. Intolerância. Então, hoje, quando você é pedestre, você não respeita as leis do pedestre. Quando você é motorista, você não respeita a lei do condutor. Então, existe uma intolerância muito grande. Você vê o pessoal discutindo, brigando na rua de acidentes que nem aconteceu. E o pessoal já quase se pegando de um fato que não ocorreu, né? Então, você vê lá, o motociclista chutou, pelo que chegou a informação para mim, o motociclista chutou o retrovisor e o cara passou por cima do motociclista. Acabou com a vida do motociclista, da família do motociclista, da dele e da família dele. Dele e da família dele. Então, quer dizer, é lógico, são situações que a gente perde o controle, mas a intolerância impera no trânsito ainda, né? E isso porque nós temos um problema seríssimo no trânsito que é cultural. A nossa cultura nesta área de trânsito deixa muito a desejar. Voltando outra vez àquela questão do não cumprimento da lei para a educação de trânsito. Exatamente. Porque quando você pega um indivíduo desde cedo e vai aculturando ele que o trânsito tem que ser respeitado, a legislação em vigor, que a condução do veículo não é uma da preferência. Né? Mas hoje dificilmente um condutor dá a preferência, ele encosta, ele cola no outro carro, e sabe? Então, quer dizer, existe essa intolerância, sabe? Dirigir é um complemento, é um complexo de informações, cidadania, habilidade. Não é só habilidade, né? Não. Então, infelizmente, nós temos essa intolerância e falta essa cidadania no trânsito. Até, Aboni, uma questão que muitos gostariam de saber, existem categorias da habilitação. Então, tem indivíduo lá com a categoria A, categoria B e assim por diante. D, o que são essas categorias exatamente? A categoria da habilitação se vincula ao tipo de veículo, né? Então, por exemplo, se você vai querer dirigir um veículo até 8 passageiros, uma Kombi, 9 lugares, categoria B, e até 3.500 quilos. Se ultrapassa os 3.500 quilos, você vai para a categoria C. E se ultrapassar os 8 lugares, passageiros, você vai para a categoria D. E se você dirigir combinação de veículos, quer dizer, eu acoplo um veículo a outro, tem uma combinação, aí categoria E. Desde que o reboque, o que você esteja tracionando, tenha 6.000 quilos ou mais. O que eu estou querendo dizer é que se você pega o teu jet ski, a tua moto, coloca na carretinha e vai para a praia ou qualquer que seja o lugar, esse veículo não será exigido a categoria E. Tem uma combinação de veículos, porém o peso dele, o peso do reboque é inferior a 6.000 quilos. Então, a categoria da unidade tratora, que é uma categoria E. Porém, eu quero deixar um alerta aqui, né? É muito complexo, o negócio aqui é muito louco, né? Se você acopla no teu automóvel uma carretinha, um jet ski, uma motocicleta, qualquer que seja o reboque, esse seu veículo passa a ser considerado veículo pesado. Pesado. Então, quando o seu veículo é considerado veículo pesado, lembra que a velocidade é do pesado, né? Esses dias, um rapaz mandou uma mensagem no WhatsApp: Aboni, me multaram a 100 por hora na rodovia tal, lá é 110. Eu falei, recurso ganho, meu amigo. Isso é tranquilo. Manda para mim uma cópia da multa aqui. Quando ele manda a multa para mim, era uma caminhonete. Uma caminhonetezinha, aquelas Ranger, uma Ranger estava tracionando um quadriciclo. Eu falei, meu amigo,
Você já verificou a velocidade lá da via? Será que não era 90 veículos? Mas meu carro não é pesado, Abone, meu carro é leve. Eu falei, não, teu carro passou a ser pesado. E a velocidade do pesado nessa via é 90, não 110. Então, ele tomou uma multa por falta de informação. E isto é comum. E quer ver o que eu vou falar agora? Os estados, os estados do Brasil, os estados vão arrecadar 5 bilhões de reais dos nossos condutores. 5 bilhões de reais dos nossos condutores, por falta de informação. 5 né? bilhões de reais. Deixa eu fazer uma pergunta para você, doutor, para ver se você não está nesse meio. Pois Qual é não. a sua categoria? A minha categoria é C. Você fez o toxicológico? Pois é, essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Então você vai tomar multa também, viu? Provavelmente. Porque com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o indivíduo pode usar droga do tipo maconha até 40 gramas à vontade, né? Sacanagem, só né? não falaram o período, não sei se são 40 gramas de droga todo dia ou de vez em quando, né? Como que ficou Uma vez essa de cada história vez do pode ser exame todo dia, né? toxicológico? Pois é. Como é que ficou essa história do exame toxicológico? Sabe o que são 40 gramas de maconha? É um pacote desse tamanho, né? São não é 111 pouco, não. cigarros. 111 né? cigarros, tá aí. Então, realmente, né, o Supremo, no meu ponto de vista, legisla, cria uma regra, então, quer dizer, no meu ponto de vista, legisla, usurpa a competência do Congresso Nacional de legislar, né? Mas não é esse o tema que nós vamos discutir, mas, mesmo assim, o condutor da categoria C, D e E, de acordo com o artigo 148, letra A do Código de Trânsito, tem que fazer um exame toxicológico. Então, eu vou fazer amanhã. Mas você já tomou multa. Né? Se não fez, já tomou multa. Já tomou multa, né? Sabe, porque eu tô falando sério. Se você tem categoria C, D ou E e não fez o exame toxicológico periódico, porque o condutor pensa o seguinte, não, pera um pouquinho. Quando for renovar. Quando eu for renovar, não é isso? É também. Mas a cada 2 anos e meio está lá na tua carteira digital de trânsito o prazo. Se você perder este prazo, R$ 1.470 é a multa. Ponto na carteira. 7 pontos. Alagoas começou a multar, Minas Gerais começou a multar e também Bahia começou a multar os condutores, que perderam o prazo. Eu vou usar aqui, doutor, acho que eu não vou conseguir aqui, mas eu quero fazer, que é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala e as pessoas não fazem, não, mas será mesmo, né? Que isso aqui é verdade o que eu estou falando? Eu quero fazer uma pergunta nesse momento para o Google, né? O Google busca informações oficiais, né? Exato. Então, me permita fazer Por favor. uma pergunta para o Google aqui. Vamos ver se o Google não é toda hora que ele quer trabalhar, né? Vamos ver se ele vai trabalhar agora. Google, quantos condutores das categorias C, D e E, na sua totalidade, não fizeram o exame toxicológico? De acordo com a agência Gov.br, segundo dados da Senatran, de um total de 11.471.898 condutores habilitados nas categorias C, D e I, 3.329.534 motoristas com CNHS válidas e vencidas ainda não realizaram o exame toxicológico. 3.229.534 condutores perderam o prazo de fazer o toxicológico. E o que diz o artigo 165, letra D do Código de Trânsito? Toda vez que você perde o prazo, os 2 anos e meio, o periódico, você toma uma multa automática do Detran. Esse é o presentinho que os deputados e senadores nos deram agora em outubro do ano passado. 5 bilhões de arrecadação os estados vão ter. Impressionante. Né? E o condutor profissional sofre ainda mais com isso, não é, Boni? Porque o condutor profissional de veículos, seja ele condutor de um caminhão, de um aplicativo, de um táxi, ou, enfim, condutor escolar, como tantos que existem no Brasil, que gera tanto emprego essa massa, né? Acabam sendo prejudicados por esse tipo de lei e que não tem realmente, hoje em dia, uma defesa para esse pessoal. E não tem estatística nenhuma concreta que o toxicológico reduz o acidente de trânsito.
Não Pois tem é. estatística concreta, mas que nós sabemos, em audiência pública, no Congresso Nacional, na comissão especial que nós debatemos o CTB, o Ministério da Saúde disse que já, naquela época, os laboratórios já tinham arrecadado 3 bilhões de reais com esse exame. 3 bi arrecadados com esse exame. São números absurdos isso. Né? Então, quer dizer, aí eu começo a pensar, é uma questão de a gente analisar e cada um tirar a sua conclusão. Eu pergunto, o artigo 165 do CTB diz o seguinte: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Então, o que nos diz a lei? Dirigiu alcoolizado ou drogado? Multa com suspensão. Multa e suspensão. Tá bom. Nós estamos acostumados a ver blitz do bafômetro, etilômetro, não é isso? E blitz do drogômetro, temos? Não temos. Não há. Sabe por quê? Porque nós não temos um equipamento homologado pelo Inmetro ainda, autorizando a fiscalização com esse drogômetro, com esse equipamento. E esse equipamento está há mais de 12 anos na fila, aguardando a homologação. 12 anos 12 aguardando a anos, homologação. aguardando a homologação. E por que não se homologa? Porque enquanto não homologar o drogômetro, continua se cobrando as taxinhas. Porque eu tenho que comprovar que eu não sou usuário de droga para poder dirigir o meu veículo automotor. Uma Se eu for- verdadeira indústria isso, né? Né? Então a gente percebe, será que tem algum interesse É corporativo, isso que eu ia perguntar, né, por porque trás disso? é impossível que não existam interesses escusos por trás dessa indústria. São números impressionantes, coisa de 3 bilhões. Como pode um segmento ganhar tanto dinheiro com isso daí, né? Então, quer dizer, e quem paga a conta é o condutor lá na ponta, né? O condutor. E paga aquele condutor que não tem informação. Porque pensa só, doutor, você tem uma categoria C. Se você tivesse a informação, você ia lá, pagava R$120, R$130 no exame Justo. e fazia esse toxicológico. Uhum. Ou rebaixava a tua categoria C para a categoria B. Você não vai dirigir caminhão É mesmo? uma opção. É uma opção. Eu não Rebaixa. sou obrigado a me E manter na não vai mais categoria fazer C. o toxicológico. Mas o problema qual que é? Os nossos condutores não têm Não tem informação. informação. Eles mexeram na lei em outubro, o CONTRAN deu um prazo até 30 de abril, não teve uma divulgação ampla, perderam o prazo e vão tomar uma multa automática de R$ 1.470. 3.329.000 condutores. É um fim do mundo isso, né? Nosso país ainda depende muito de especialistas na área de trânsito para a gente melhorar um pouco, né? Você ainda ia me falar da categoria A, Categoria A, motocicleta, né? motocicletas. Então, dirigiu para pilotar uma motocicleta, você tem que estar na categoria A. Se você tem uma categoria B, você tem que fazer uma adição de categoria para poder dirigir essa motocicleta. E se for flagrado dirigindo uma moto sem a categoria A, você é enquadrado no artigo 162, inciso 3º, dirigir veículo de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então, é uma multa gravíssima, 2 vezes, multiplica por 2 e retém a motocicleta, né? Para liberar para um outro Mesmo condutor que eu tenha a habilitado. categoria B. Mesmo Mesmo que eu tenha a B. categoria E, que é a de Mesmo todas com a a E. mais complexa. Exatamente. Sei. Você vai ter E que... a A, no passado remoto, tinha a A1 e a A2, hoje não existe mais. A1, A2, A3 antigamente, A3, né? Hoje é só a A eu piloto qualquer cilindrada. Qualquer cilindrada Tá. hoje você pilota. E por que hoje as polícias de trânsito têm apreendido tanto aquelas motocicletinhas que são até de origem chinesa, aqui na cidade de São Paulo, muitas têm sido apreendidas aí pela polícia de trânsito, né? Porque alegam basicamente que o condutor não tem habilitação, eles estão fazendo a apreensão daquele veículo, ou porque o veículo não tem documento, então faz a apreensão. Qual é o problema que está existindo aí, Aponente? Qualquer veículo em via pública, transitando em via pública, tem que estar registrado e devidamente licenciado. Uhum. Então, eu tenho uma scooter lá elétrica, coloco para rodar em via pública, na ciclovia, coisa do gênero. Ali é via pública. Tem que estar devidamente regularizado esse veículo. Tem que ter né? um documento. Né? Sei. Então, quer O dizer... condutor tem que estar habilitado. E é uma polêmica muito grande esse tema, né? É uma Uhum. polêmica muito grande. Então, o condutor tem que estar habilitado. Não é permissão para dirigir, não. É uma habilitação que ficou inócua, né? Quer dizer, não se utiliza mais. Até esqueci o nome da ACC. Já ouviu falar na ACC?
é uma categoria de habilitação, é uma habilitação. Autorização para dirigir ciclomotor, né? Não deixa de ser precisa de uma autorização do Detran. E para você ter essa autorização para dirigir ciclomotor, você tem que fazer aula teórica, aula prática, exame no Detran. Então... Mesmíssima coisa. Exatamente, para tirar uma categoria A. Diverge poucas. O exame psicotécnico que é aplicado, o exame médico que é aplicado tanto para habilitação como para renovação da habilitação, ele é rigoroso, superficial? Olha, eu vou deixar essa pergunta desejável, porque eu não consigo enxergar parâmetros, né? Porque é informação também que só os psicólogos podem, né, estar direcionando aí o que impossibilita um condutor de dirigir no seu exame, na sua avaliação psicológica. Mas eu já vi condutores, né, que tiveram dificuldade nesse exame, nessa avaliação psicológica. Avaliação psicológica. O Dr. Clóvis, eu tenho aqui não está comigo aqui, mas eu deveria ter trazido. Eu tenho uma habilitação, uma cópia de uma habilitação de um condutor, que na habilitação dele tem que estar lá, no campo, tem um campo de observação na nossa habilitação. Por exemplo, quem usa óculos tem uma letrinha A, né? Exato. Na dele tem ATU. Que é? A óculos, T, não pode dirigir em rodovias e vias de trânsito rápido. Ele não pode entrar numa marginal Pinheiros e Tietê, ele não pode dirigir numa 23 de maio, né? Porque tem essa restrição na CNH dele. U, não pode dirigir ao pôr do sol, após o pôr do sol. Poxa vida! Verdade, verdade. Passou pelo exame e o médico identificou que ele tem esse problema e não pode dirigir, né? Então, quer dizer, tem condutor que tem direito a 10 anos, o psicólogo dá 2, dá 3. Então, quer dizer, tudo isso depende da avaliação médica e psicológica hoje. Entendi. Boni, se você puder fazer uma comparação da formação do condutor no Brasil, das autorizações para as pessoas dirigirem aqui no Brasil, com de outros países, principalmente dos Estados Unidos, tem muito brasileiro indo para os Estados Unidos, seja para passear ou até para trabalhar, enfim. Existe uma diferença muito grande entre o Brasil e outros países na formação do condutor para liberar a carteira de habilitação para o camarada dirigir? O ponto principal, primeiro a gente comenta aqui, cultural, né? Cultural. As pessoas, né, têm responsabilidade em alguns países para dirigir. Tanto que a gente sente, né, quando você vai para os Estados Unidos, você para na rua, o condutor lá atrás, antes de chegar na faixa de pedestre, já te dá toda a prioridade para você passar, né? Aqui o nosso condutor acelera. Né? Se tiver uma poça d'água, então... Então, aí joga em cima, né? A gente brinca assim, não podemos generalizar, né? Mas tem disso aqui sim. E segundo, que tem educação de trânsito, né? As escolas preparam os condutores, isso vem desde a pré-escola. E o nosso código tem uma certa tendência de parâmetros do Código do Canadá, Código do Japão, mas você vê, a parte de educação não se aplica. Não se aplica. É lamentável. Né? Lamentável. Tá na lei, principalmente que é uma previsão legal, né? E tem dinheiro, né? Porque as multas estão aí a todos os instantes, né? E não eu faço questão de ler esse artigo aqui, o artigo 76 do Código, ó, que nem eu comentei, está escrito assim, ó, 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e da União e dos Estados e Distrito Federal. Então, quer dizer... União, Estado e Distrito Federal. Todos os entes têm que promover a educação de trânsito. Ninguém se habilita. Inclusive, me recordo agora que o meu projeto número 1, quando vereador em 2005, meu primeiro mandato, eu tive 4 mandatos de vereador aqui na capital, e o meu primeiro mandato eu aprovei, né? Aprovei na Câmara Municipal de São Paulo educação no trânsito. Né? E, infelizmente, o prefeito, na ocasião, era o José Serra, ele vetou o projeto. Vetou o projeto. Né? Que pese então, o nosso município poderia sair na frente. Por que não? Lógico. Temos dinheiro para isso. Dinheiro das multas para isso. E muito dinheiro, pelo que se percebe aí dos cálculos que se faz, muito dinheiro. Foi vetado. Além dessa questão
de melhorar a educação de trânsito, Aboni, o que mais a cidade de São Paulo precisa fazer aqui para melhorar um pouquinho o trânsito da capital, tão caótico que é? Você vê que o rodízio hoje não dá mais conta, né? A gente tira 20% da frota das nossas vias públicas e mesmo assim é o dia inteiro, não tem mais horário de pico, de rush, como antigamente a gente falava, né? Que eram determinados horários. Hoje é o dia inteiro parado, dependendo a via pública que você pega na nossa cidade. Nós temos que ter projetos avançados, audaciosos de mobilidade, né? Porque você fala, vamos ampliar as vias públicas, não tem mais para onde ampliar a via pública. Nós temos que investir no metrô, temos que investir também... Transporte coletivo de qualidade. Transporte coletivo. Nós temos que... O governo tem que nos incentivar a andar de ônibus de coletivo. Eu sei que é uma cultura que vai ser difícil avançar, mas a partir do momento que você tenha segurança, você tenha conforto e você tenha eficiência, você topa ir num transporte coletivo. O nosso metrô é formidável, mas não dá para entrar no metrô. Dependendo do horário, você não consegue entrar no metrô. Então, quer dizer, quem tem carro não vai submeter a isso, né? E aí nós vamos congestionar nossas vias públicas. Então, quer dizer, tem que ter investimento em transporte de massa e de qualidade com eficiência. Boni, eu moro aqui em São Paulo há muitos anos, tive um período fora de São Paulo, mas moro aqui em São Paulo há muitos anos. Eu considero que a municipalidade tem que ter como prioridade o transporte de qualidade, né? Porque hoje a gente vive um caos aqui na cidade, você é daqui também, você sabe muito bem, e se nós não tivermos responsabilidade política, a gente não vai conseguir. Não. Aliás, eu estou muito feliz de você estar se candidatando a vereador aqui em São Paulo, viu? O nosso, que eu quero dizer, da minha família, meu candidato a vereador, obrigado. Vou votar em você. Opa, obrigado. 20007, né? 20007. Número do James Bond. Estou muito feliz que você vai voltar aqui para São Paulo, capital, porque nós precisamos de gente que tenha conhecimento técnico, que arregace a manga e que vá resolver esse monte de problema, principalmente a educação de trânsito, né? E olha, Boni, eu queria ficar aqui com você e vai chover... contato aí com você, que depois o nosso pessoal técnico vai deixar o seu contato aí, por favor, né? Porque vai chover gente perguntando para você as coisas aqui, tá? Tem mais um monte de perguntas aqui que eu, infelizmente, não vou poder fazer, porque o nosso programa está chegando aqui ao fim, né? Eu quero agradecer a Prodetec, que patrocina aqui o Prodecast, agradecer a Force Commander, uma outra patrocinadora nossa, o Escritório Ferreira de Araújo Advogados, a BCI, Bureau for Corporative Intelligence, são todos patrocinadores nossos aqui. Muito obrigado por essa oportunidade e eu queria que você fizesse as suas considerações finais aos nossos ouvintes e saiba que você, voltando para a vereança de São Paulo, você vai enriquecer o quadro de vereadores daqui, como você sempre fez. Sempre foi um homem trabalhador, reto, íntegro, e que eu tenho honra de ter você como meu amigo, viu? Poxa, muito obrigado pela aula de trânsito hoje. Por favor, as suas considerações finais, meu irmão. Bom, primeiro eu quero mais uma vez aqui agradecer a oportunidade, né, de estar aqui na Prodecast. Isso, estou confundindo com Prodetec, né? Mas na Prodecast. E também, né, por a gente poder levar um pouquinho mais de informação aos nossos condutores, porque eu volto a dizer, dirigir não é só habilidade, tem que ter conhecimento, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, cidadania, tolerância. A gente tem que saber que aquele condutor se habilitou há 20, 30 anos atrás e nunca mais na vida ele viu nada de trânsito. Nós temos que ter tolerância. E me coloco aqui, doutor, à disposição dos teus telespectadores, das pessoas, dos seguidores que seguem aqui o canal, para tirar qualquer que seja a dúvida de trânsito, né? O celular do Aboani é o mesmo número há 28 anos. Exato. E eu só tenho esse número aqui. É o número que você, meu amigo, me liga, minha mãe, meu filho, a esposa... o meu eleitor, é tudo esse número. É só esse número que o Aboani tem, né?
E quantas vezes tocava meu celular no plenário, eu, pera um pouquinho, saía lá para atender as Sempre pessoas, foi né? assim. Eu Condutor, acompanhei qualquer muitas que vezes. seja a pessoa. Então, tá aqui. Se você tem alguma dúvida de trânsito e queira esclarecer, ligue no 11 99938 9470. Inclusive é meu WhatsApp pessoal, né? Ou também segue lá no Instagram, @Boani, que lá está o meu celular e também várias informações, inclusive muitos vídeos esclarecedores sobre trânsito. Excelente. Muito, muito obrigado, Abuane. Foi uma aula magnífica que enriqueceu o nosso programa, viu? Bacana. Muito boa sorte agora na sua fase, na nova fase política aqui na cidade de São Paulo. Conte com a gente, conte com o Prodecast, conte com os nossos ouvintes, viu? E agradeço também a toda a equipe técnica que está aqui colaborando conosco. Muito obrigado. Amigos, até breve no próximo Prodecast. Muito obrigado. Até já.